Você já tem uma loja e pensa em aumentar as suas vendas e fica pensando como é que eu posso fazer isso, mas você ainda não vende no crediário próprio. Daí te dá aquele estalo. Se eu começar a parcelar para meus clientes, posso vender para ele parcelado em 3, em 6, em 10 vezes, mas te dá aquele medo. Como é que funciona um crediário? Ele é seguro? Eu vou receber tudo que eu vou vender? E aí é que está a questão. Você não pode e não deve começar um crediário próprio sem planejamento. Antes de começar o crediário próprio, você tem que saber que você vai precisar de um capital de giro para você bancar a roda do crediário. Você vai precisar definir em quantas parcelas você vai fazer. Você vai precisar definir qual a porcentagem de inadimplência você está disposto a aceitar aí na sua empresa. Sim, porque a inadimplência ela é um fato. Você não consegue um crediário próprio se você não tiver uma inadimplência. São raríssimos os casos que você vende parcelado para o cliente e você não tem nada de inadimplência, índice zero. Isso acontece. E você definindo isso, a inadimplência ela não é o problema. O problema é você não ter o controle sobre ela. Por que eu te falo isso, que a inadimplência não é o problema? Porque vem cá, quando você vende no cartão de crédito, você já não paga uma taxa ali para a administradora de cartão? Não sei, 2, 3, 4, 5%. Se você parcelar pelo cartão, talvez 10%. E o que você faz com esse valor? Você já não embute no custo do produto? Então, a inadimplência é a mesma coisa. Se você quer trabalhar com uma inadimplência de 8%, você vai embutir isso no preço do produto. O problema é quando você não controla a inadimplência, você não sabe quanto está a tua inadimplência no momento e continua vendendo. Então, se você definiu ali, por exemplo, que você quer uma inadimplência de 8%, e essa inadimplência atingiu 10, 12, 15, 20%, acabou seu crediário. Você vai tomar um prejuízo muito grande. E como é que você faz isso? É possível sim ajustar esse índice de inadimplência seu. Como? Você fica mais rigoroso na aprovação de crédito dos seus clientes. Você pede uma entrada para clientes novos maior. Então ali você consegue filtrar. Como é que faz isso? Ajustando as políticas de crédito da sua empresa. Tá? Então, o primeiro passo, você tem que definir o quanto de capital que você vai precisar. E tem planilhas que calculam isso. Tá? Você coloca ali quanto você pretende vender por mês, em quantas vezes, qual a sua margem de lucro, tá, que você vai ter nos produtos, qual a inadimplência que você quer ter. Então essa planilha ela te dá em que mês e qual o valor do pico do investimento que você vai precisar. Por exemplo, no mês 3 eu vou precisar já ter investido 70 mil. A partir do mês 4, esse valor começa a voltar. Você não é que você vai ter que investir todo mês. São períodos de investimento. Então, se você não aumentar suas vendas, não aumentar a quantidade de vezes, digo não aumentar suas vendas, é o seguinte, você definiu que você quer aumentar 20 mil por mês de vendas no crediário e manter, então você vai ter um pico de investimento em determinado mês e depois o dinheiro começa a entrar de novo. Tá? Então é possível fazer esse planejamento de quanto capital você vai precisar investir. Detalhe, esse é um ponto. Depois você vai precisar definir, para alimentar essa planilha, a margem de lucro que você vai ter no produto, né, a margem de contribuição, de todos esses custos, né, do custo do produto, do custo da inadimplência, do custo de serviço, ou seja, quanto que vai sobrar para você no final livre, para você calcular quanto você vai precisar de investimento. Qual a inadimplência que você vai precisar administrar e qual a quantidade de vezes que você vai fazer. Você fazendo isso, o seu crediário ele tende a ser muito bom, ser muito produtivo, aumentar sim as suas vendas e trazer maior rentabilidade aí para sua loja. Só que fazer isso, abrir o crediário próprio, sem fazer esse planejamento, sem fazer esses cálculos, é arriscadíssimo. Não faça isso de forma alguma, tá?